Vamos agora na número 8. A número 8 tem o seguinte. É para nós lermos, né? Aí a gente lê o seguinte. Não tenham medo de mim. Aí você vai sublinhar aí o verbo tenham. Não tenham medo de mim. Aí continua. Que eu não sou, sublinhando, não sou nenhum papa crianças. Então você tem outro verbo aí. Depois tem, nem eu venho desmanchar prazeres de ninguém. Então a gente tem o verbo aí, primeiro tenho, o verbo sou, e depois a gente tem aqui uma locução verbal na última oração aí, que é venho desmanchar, né? O verbo principal é desmanchar. Aí ele diz, no trecho acima há 2 predicados nominais e um verbal? Não. Onde é que tem predicado nominal aqui? Para ter predicado nominal, eu tenho que ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, eu não tenho, tá? Porque esse verbo ter aqui, ele não é um verbo de ligação, ok? O outro também não é um verbo de ligação, tá? Aí, vamos na outra. Tem 3 predicados verbais e um predicado verbo nominal? Sim. Ó, o primeiro, não tenho medo de mim, predicado verbal. Segundo, não sou nenhum papa criança, predicado verbal. Aí por último tem, nem venho desmanchar prazeres, olha, tá vendo? Nem venho desmanchar a prazeres, ó, é um adjetivo, de ninguém. Então, essa última aí, a gente tem um predicado, verbo nominal. Porque quem desmancha, desmancha. Não é isso? Desmancha. Mas desmanchou, depois do desmanchar, você vê aí o que? A gente vê uma característica. Né? A gente vê aí uma característica. Não venho desmanchar só prazeres, não. Prazeres e depois de ninguém. Ok? Então, a gente tá aí, a questão aí é a letra C. Número 9. O verbo ser na oração, aí tá, eram 5 horas da manhã. Todas as vezes que nós depararmos com verbos, né, que indiquem tempo, não é isso? Clima, também fenômenos da natureza, né? O verbo fazer com sentido de tempo decorrido, a gente sabe que esses verbos são impessoais, ok? Então vamos lá agora. Eram 5 horas da manhã. O verbo é pessoal? Não. E concorda? Não. Não é porque ele é pessoal que ele concorda, não. O verbo é impessoal e concorda com o objeto? Não, aí não tem objeto. Então, qual é a alternativa? A alternativa é o verbo é impessoal e ele concorda com a expressão numérica. Por isso que está eram com a expressão numérica 5. Então, ele concordou. Porque o verbo ele pode ser impessoal, mas ele tem que concordar com a expressão numérica que está ali, ok? Agora vamos na número 10. Complete a oração abaixo, acrescentando ao sujeito predicado nominal expresso em uma das alternativas. Então, ele quer que a gente faça o quê? Completar a oração abaixo, acrescentando ao sujeito predicado nominal. Ou seja, você vai dar uma característica para o predicado, tá? Vamos ver qual vai ser. Aí tem aqui. As palavras, o sujeito de todas essas orações até a letra D as palavras. Aí a gente vai ver. As palavras persistem esperançosas, de olhos ávidos de beleza. Então, o que a gente viu aí? A gente viu aqui as palavras persistem esperançosas, não é isso? De olhos ávidos de beleza, tá? Aí depois a gente vem aí
Letra B. As palavras conduzem a história de todos os homens. Aí não tem predicado nominal nenhum. Não tem predicado nominal, tá? Agora vamos ver a outra aí. Chegam esvaziadas as almas distraídas. Não, não tem, aí não tem também. Depois tem. Quebram silêncios e segredo. Quebram o quê? Silêncio. Objeto direto não é predicado nominal. Então, a que eu vou marcar vai ser qual que eu marcarei? Nós vamos marcar a letra A. As palavras, que é o sujeito, né? Persistem como? Esperançosas. Então, você vai marcar a letra A. É a única que a gente tem aí um complemento nominal, né? Que é o adjetivo esperançosas. Então, você marca a letra A. As palavras persistem como esperançosas, de olhos ávidos e de beleza. Então, aí que a gente tem. A gente tem vários, né, complementos nominais aí para as palavras, ok? Número 11. Na oração, a repressão do uso de drogas é uma política bem intencionada. Tudo bem. Verifica-se que o predicado é... O que a gente vai ver aí nesse predicado? Você tem o verbo, quem é o verbo? A gente achou o verbo é o verbo ser. Então, como é que a gente classifica esse predicado? Predicado nominal, letra B, tá? Se você perder, de repente você pode não estar por algumas circunstâncias, mas não se preocupe porque o gabarito vai chegar à sua casa. A gente está só comentando para que a gente aprenda mais, né? Um pouquinho o ensinamento. Vamos agora na número 12. Assinale a alternativa que o termo destacado é predicativo do objeto. Primeiro, para ser predicativo do objeto, tem que ter um objeto, né, dentro da oração. E para ter um objeto dentro dessa oração, o predicado precisa ser um predicado o quê? Predicado verbo, né? E depois nominal, porque vai ter um predicativo. Então, ele tem que ser um verbo significativo, ok? Verbo de ligação, nem pensar, ele tem que ser um verbo significativo. Então, a gente vai procurar aqui. Vamos lá. O candidato ficou frustrado com o resultado das eleições. O candidato ficou, esse ficou aí não é verbo significativo, esse verbo aí é um verbo de ligação, ok? O verbo ficar, ser, estar, ficar, continuar, então aí eu não vou ter predicativo do objeto, aí eu vou ter o frustrado aí, é o quê? O frustrado aí não é predicativo do objeto, o frustrado é predicativo do sujeito, porque quem ficou frustrado foi o candidato. Vamos na outra. O povo anda preocupado com o preço dos alimentos. Então, o povo anda preocupado. Olha o verbo andar aí. Depois do andar, eu tenho a palavra preocupado. E o preocupado é, né, isso, a caractere, é o estado do sujeito, o povo. Então, também, isso daí não é predicativo do sujeito, é predicativo, ou seja, não é predicativo do objeto, é predicativo do sujeito. Aí a gente vem na letra C. Os alunos voltaram exaustos. Quem é o verbo voltaram? E exausto é de quê? É dos alunos, que é o sujeito. Agora vamos na última aí. Encontraram machucado o garoto. Então a gente encontrou quem? Encontrou o garoto. E qual era o estado do garoto? Machucado. Então é a letra D que tem predicativo do objeto, ok?